Tem gente, querido, que não consegue seguir com a sua vida em frente, não é porque o futuro dele está bloqueado, mas é porque o coração ainda dessa pessoa está morando lá no passado. Tem gente que está parada no que perdeu, tem gente que está presa no que viveu de bom, porém já acabou. E quando a alma insiste em olhar para trás, ela começa a virar pedra, como a mulher de Ló. Querido, eu sou o pastor Steven Oliveira, eu sou um terapeuta emocional e hoje eu quero te confrontar com amor para te tirar desse lugar onde a tua alma parou, querido. Você já ouviu falar na síndrome de olhar para trás? A síndrome que a mulher de Ló teve, porque ela olhou para trás e virou uma estátua. E isso é o que acontece com muita gente no dia de hoje. Estão presos no passado, vivem a vida no passado, olhando para trás. E é sobre isso que hoje eu quero conversar com você. Você lembra da história em que Deus iria destruir as cidades Sodoma e Gomorra? E Deus envia anjos para tirar Ló e sua família daquela cidade? Pois bem, nessa saída, quando Ló e sua família está saindo, havia algumas recomendações. E uma das recomendações é: não olhe para trás. Porém, a mulher de Ló decidiu olhar para trás. E por que é que ela olhou para trás? Porque ela estava presa no que estava ficando para trás. Perceba, querido, esse gesto da esposa de Ló é um gesto simbólico. Ela não apenas olhou, ela se prendeu, querido. E a mente humana, ela faz isso o tempo todo. Quando algo dói demais ou foi bom demais, ela congela naquele momento. E o congelamento, querido, é a pior forma de morte, porque você respira, mas você não avança. O corpo está aqui, presente, mas a alma ainda está onde? Lá, naquele momento, no passado. Seja no relacionamento que acabou, na infância que passou, na fase em que tudo parecia certo. E hoje, querido, eu quero conversar com você sobre dois aspectos do passado. E eu quero começar falando sobre o passado bom, que é a prisão do conforto. Tem um tipo de passado, querido, que engana. E esse passado é o passado bom. É aquele tempo em que as coisas fluíam, em que a vida parecia mais simples, em que você se sentia você. E sem perceber, você transforma nostalgia em moradia. Vive de lembrança, compara tudo que foi, tudo que é novo. E tudo que é novo parece que é inferior. O passado bom, querido, pode ser um vício emocional, porque te dá a sensação de controle. Lá você sabe o final, aqui você precisa confiar de novo. Mas viver olhando para trás é como dirigir pelo retrovisor, querido. Não dá para a gente dirigir olhando para trás, a gente precisa olhar para frente. E o retrovisor vai servir o quê? Como apoio. Quando for necessário eu olho para me saber se eu posso ir para um lado ou para o outro. É ou não é? Se dá para mim fazer um movimento para a direita ou para a esquerda. Sim ou não? Mas tem pessoas que estão vivendo o tempo inteiro com os olhos aonde? Nos retrovisores. E estão sofrendo um montão de coisas no presente por esse fato. Mas hoje eu vim aqui para te dar um chacoalhão, querido. Eu vim aqui hoje para dizer para você: você precisa seguir com sua vida. Deus tem uma história linda e maravilhosa. Foi bom, é verdade o que você viveu. Mas tem coisas novas para você viver. Na sua vida não foi só aquele tempo que foi bom.
Existem coisas novas esperando para serem vividas e você só vai desfrutar e viver se você se permitir, querido. E o que você quer para a sua vida? Você aceita viver esse tempo novo, essa história nova que Deus tem para você? Se você aceita, chegou a hora de você olhar para frente. Chegou a hora de você assumir o seu presente, o volante dos dias de hoje, para poder desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você. O outro lado da moeda, querido, é o passado ruim, aquele que ainda sangra. São traições, palavras que te marcaram, momentos que te feriram e nunca foram resolvidos. Esses são apenas alguns, mas existem outros. Quais são os seus? A mulher de Ló, por exemplo, ela não olhou só por saudade para trás, mas ela olhou também por medo. Medo do novo, medo do vazio, medo de não saber quem seria longe dali. E é esse medo que faz muita gente viver refém da própria história. O trauma, querido, cria raízes no tempo. E enquanto você não desapega da dor, ela continua te moldando em silêncio. Toda lembrança não curada se transforma em prisão emocional. Eu vou repetir isso aqui para você. Toda lembrança não curada se transforma em prisão emocional. Pense nisso. Muitos estão vivendo, querido, a ilusão do controle. A verdade é que o olhar para trás é, no fundo, uma tentativa de controle. A mente, ela diz, se eu entender o que aconteceu, eu vou ter paz. Mas nem sempre o passado ele quer ser entendido. Às vezes ele só quer ser o quê? Aceito. A mulher de Ló, por exemplo, ela queria ver o que estava perdendo. E nesse gesto, ela perdeu o que ainda podia viver. Você não pode caminhar para o novo carregando o peso do que já passou, querido. Tem gente tentando reconstruir Sodoma dentro de si, revivendo o que Deus já te tirou para te libertar. Existe um tipo de fé que parece fé, mas é negação. É quando a pessoa diz, eu creio que tudo vai voltar a ser como antes, mas na verdade ela não quer o novo, ela quer o antigo de volta. Percebe esse movimento? E o antigo, ele pode até ser familiar para você, mas já não é vida. Guarde com você, Deus não te tira de um lugar para te punir, Ele te tira para te transformar, querido. Mas se você insiste em olhar para trás, a transformação ela vai parar no meio do caminho. Olhar para trás, às vezes, é tentar congelar o que escapa. É o reflexo da mente que não aceita o fim do que passou. Mas todo fim, querido, é também um começo disfarçado. O problema é que enquanto você tenta entender o porquê, a vida já está te chamando. Para onde? A mulher de Ló, ela virou estátua porque tentou entender o que já estava resolvido. O preço de olhar para trás, querida, é virar lembrança. Você já parou para pensar o quanto custa ficar parado olhando para trás? Vamos pensar? Ficar preso no passado, querido, tem um custo emocional. Você começa a perder a capacidade de sonhar, de criar, de sentir prazer pelo novo. Olha só. E tudo isso acaba virando comparação, saudade, medo. E quando a alma vive de saudade, querido, o corpo vive cansado. Veja a mulher de Ló. Ela não morreu, ela parou. E é isso que a vergonha, o apego e o medo fazem. Não te matam de vez, mas te impedem de viver de verdade.
E a cura começa quando você entende que olhar para trás não muda nada, mas olhar para dentro muda tudo. O passado bom deve ser lembrado com gratidão, e o passado ruim deve ser lembrado com compaixão, querido. Nenhum dos dois, merece ser teu endereço. Entendeu? Perceba que o futuro, querido, ele não te espera, ele te chama. Mas para ouvi-lo você precisa o quê? Soltar o passado, o que já foi. Amém? Depois de entendido esses pontos, eu quero agora falar com você sobre como te ajudar a resolver isso, certo? Então toda cura, ela vai começar no instante em que você reconhece: eu estou preso no passado. Então, enquanto você negar, justificar ou espiritualizar a tua dor, que é o que a maioria dos cristãos fazem, eu sou cristão, eu sou um pastor, mas é o que a gente vemos, as pessoas espiritualizando dores, doenças psicossomáticas, e são questões emocionais. E tem mais, ela vai continuar te dominando. Mas o dia que você disser: eu ainda olho demais para trás, é o dia que esse cativeiro, ele vai começar o quê? A desmoronar, a ruir, a ser desfeito. Então não dá para você se libertar daquilo que você finge que não existe. E o que eu preciso fazer, pastor Steve? Aceitar o fim, querido. Algumas coisas, elas não voltam, e isso não é punição, é proteção. E aceitar o fim é um ato do quê? De coragem. É olhar para algo que foi bom e dizer: obrigado por ter existido, mas eu não moro mais aí. Me entendeu? Então vamos lá, vamos retomar. Para que o teu passado não te roube o direito de viver o presente, primeiro, o que você deve fazer? Primeiro, ter consciência. Ter consciência. Eu estou preso no passado. Você precisa ter consciência disso. Eu estou preso no passado. Segunda coisa, aceitar. Aconteceu. Você precisa aceitar o fim daquele ciclo e aceitar que você está vivendo um novo ciclo. E é olhar para algo que realmente doeu e dizer: você me feriu, mas eu não vou mais me definir por essa dor. Enquanto o coração tenta reabrir portas que o tempo já trancou, a alma, querida, ela continua parada naquilo que acabou. Tá entendendo? Vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto é ressignificar o que aconteceu. E ressignificar, querido, não é apagar. É dar um novo lugar dentro de você ao que aconteceu. É um outro olhar para isso. Você pode lembrar sem doer, sem sangrar, entendeu? Pode falar sem se perder, pode agradecer sem querer voltar lá, naquele tempo, no passado. A mulher de Ló, ela olhou para trás porque ainda não tinha ressignificado. Ela só via perda. Mas se ela tivesse entendido o propósito, ela teria caminhado, sem olhar para trás. Tá me entendendo? O que te prende não é o passado, é o significado que você ainda dá a ele. Pergunta: pastor, como eu consigo então resolver isso dentro de mim? Falamos de 3 pontos, certo? Sobre consciência, sobre aceitar o fim, sobre ressignificar. Agora a gente vamos falar sobre perdoar. E perdão, querido, perdão não é emoção, perdão é decisão. Muitas vezes é a chave para sair da sodoma emocional que você está vivendo. Perdoar o outro é soltar a corda que te amarra ao que te feriu. Perdoar a si mesmo é parar de se punir por não ter
sabido antes o que só aprendeu depois. O perdão, querido, não muda o passado, mas liberta o teu presente para criar um futuro novo, lindo. Tá me entendendo? E o maior perdão é o que te permite dizer: eu não devia, mas eu entendo. Certo? Quinto, cortar os laços invisíveis. Todo passado mal resolvido deixa os fios invisíveis. Um objeto, uma música, uma lembrança, uma conversa que você insiste em revisitar. E isso tudo é gatilhos. E esses gatilhos são como portais de tempo. Cada vez que você entra neles, sai do agora. E vai para onde? Passado. Mas o agora é o único lugar onde a vida realmente acontece. Por isso, escolha fechar as portas com intenção, querido. Não porque odeia o que viveu, mas porque escolheu continuar com a sua vida. Tá certo? Sexto, criar novas referências. O passado, ele perde a força quando o presente ganha sentido. Enquanto a tua vida atual for vazia, você vai continuar se alimentando do que já passou. Então, querido, começa pequeno. Cria novos hábitos, novas rotinas, novas memórias boas. Porque o nosso cérebro, ele precisa de novas referências para desapegar das antigas. Entendeu? A cura emocional, querido, não é apagar as lembranças, mas é construir outras que façam o meu e o seu coração vibrar de novo. Entende? Sétimo, querido, olhar para frente. Olhar para frente é um exercício diário. Por quê? Porque a mente, ela tenta voltar para o que conhece. E o que a gente conhece, o que ela conhece, está lá no passado. Mas toda vez que isso acontecer, respira. Respira e lembra, nada do que ficou para trás é mais morada minha e sua. Não olhe para o que foi, olhe para o que está sendo formado, o que está sendo construído hoje. Porque o que te assusta pode ser o caminho da tua nova liberdade. Você não foi chamado para virar estátua. Você foi chamado para continuar se movendo. Tá certo? E com cada um desses passos, você vai ter o que? A sua identidade restaurada. O passado te contou uma história, mas ela não tem o direito de ser o autor do seu futuro. Você pode ter sido rejeitado, mas não é rejeição. Pode ter sido traído, mas não é um fracasso. Você pode ter sido ferido, mas ainda você está como inteiro. Então, o que aconteceu com você explica muita coisa, mas não define quem você é. Entendeu? A mulher de Ló, ela virou pedra porque ela olhou para onde? Para trás. Mas você está vivo porque ainda você pode escolher hoje olhar para frente. Tá bom? Hoje pode ser o dia da tua virada, querido. O dia em que você para de romantizar o que te faz mal, que é o passado, e de reviver o que já passou. Hoje pode ser o dia em que você decide andar, mesmo com medo, mesmo com saudade, mesmo com dúvida. Por quê? Porque não existe cura, meu irmão, sem movimento. Guarde com você. A cura só irá acontecer se você se movimentar deste lugar. E se você der um passo, só um, a vida dá dois em sua direção. Pensa no que a gente estamos falando e conversando hoje. Tá bom? O passado, ele é parte de quem foi, mas não precisa ser prisão do que você é. Não vire estátua diante da vida. Não congele olhando para aquilo que já acabou. A estrada, querida, ela segue. E o que vem pela frente é muito maior do que ficou para trás. Amém? Você recebe isso daí? Então hoje, querido, faça esse compromisso
com a tua própria alma, com você mesmo. Eu solto o que foi e escolho seguir sem olhar para trás. Tá bom? Querido, se essa reflexão falou com você, escreve aqui nos comentários: eu escolho viver o agora. Escreve aqui embaixo nos comentários e compartilhe com alguém que ainda está preso ao que já passou, tá bom? Queridos, e este foi mais um vídeo da nossa série Anatomia da Alma.